Nós apresentamos aqui, na íntegra, a entrevista coletiva com o prefeito Celso Pozzobon, convocada pela Prefeitura de Umuarama, em que o prefeito Celso Pozzobon anunciava o início das obras de esgotamento sanitário lá no Irene e no Sakai, e durante a entrevista coletiva o prefeito também falou sobre a questão do aumento da conta de água proposto pela AGEPAR, que deve vigorar em poucos dias de 12,13%. Questionado, o prefeito disse que não vai fazer nada para barrar o aumento e que este aumento não caberia ao município barrar. Mas os vereadores de Umuarama apresentaram na segunda-feira, numa sessão lá, na sessão ordinária, um baixo-assinado, e sei que enviaram também ao Ministério Público um documento com algumas informações, me parece que notificando sobre essa questão. É justamente sobre isso que eu converso agora com o vereador Matheus Barreto, do Cidadania, mudou o nome lá da sigla partidária, o vereador que era do PPS, agora Cidadania, e que é um dos autores, me parece, desse baixo-assinado e dessas medidas todas, junto com o vereador Davidson Bittencourt e Ana Novaes, o Jones Vivi também. De início eu mandei um ofício ao prefeito, né? Fiz na segunda-feira, né? Já estava estudando, e mandei todos os fundamentos jurídicos, né? Mandei todos os fundamentos jurídicos que o prefeito poderia se embasar para conseguir barrar o aumento da Sanepar aqui no município. Embora as pessoas pensem que é uma concessão estadual, não é. O serviço de água e esgoto é do município. O município faz a concessão para uma empresa. No caso é a Sanepar, que é uma empresa tem de economia mista, porque ela tem Estado e setor privado como acionistas. Então, como o município é quem faz a concessão, cabe ao município homologar tanto revisões e reajustes das tarifas, né? Então, fundamentamos ali com alguns dispositivos de lei da Constituição Federal isso. E para o Ministério Público, eu, Davidson Bittencourt, Jones Viviana Novaes, todos os vereadores ali também comigo neste mandato, mandamos para o Ministério Público um ofício. Nós não fizemos uma representação nem denúncia, nós enviamos um ofício para que, se o promotor entendesse necessário, tomasse as medidas cabíveis para judicializar essa questão, de modo para, pela via judicial, conseguir barrar este aumento. Para mim não é reajuste, é aumento. Nós estamos falando de uma inflação que no período de maio até agora foi mais ou menos de 4%. O aumento pretendido é de mais de 12%. Nós temos notícias aí que a Sanepar aumentou o seu lucro em mais de 30% no último ano. Se nós avaliarmos a evolução desde 2010, os lucros da Sanepar e tudo mais, eles aumentaram bastante, mas também porque a tarifa aumentou muito. E nós temos no direito administrativo a questão da modicidade tarifária. Isso vem do que é módico, do português, módico, pequeno, né? Então a tarifa ela tem que ser justa, porque se trata de um serviço público e essencial a todo cidadão, então ele tem que ser acessível para o cidadão. Não adianta você ter uma tarifa cara, porque vai penalizar principalmente os mais pobres, porque o cidadão não vai deixar de utilizar dos serviços de água e esgoto, porque eles são de extrema necessidade para o cidadão. Então nós precisamos de uma tarifa justa, e entendendo que a empresa está tendo lucros muito altos, nós podemos ter tarifas mais justas para conseguir caber no bolso do cidadão e não comprometer o orçamento doméstico das famílias. Bom, nessa perspectiva e nesse entendimento, eu sei que alguns municípios já fizeram decretos para barrar esse aumento. O caso de Paranavaí, o prefeito lá Kaique, e Maringá, o prefeito Ulisses Maia. E Maringá ainda me parece que há uma ação no PROCON pedindo danos morais, é isso? Eu vi algo envolvendo uma indenização, e até eles questionam e alegam, né, na verdade fundamentam a questão da multa tanto a Sanepar quanto a AGEPAR nesse aumento pretendido, em razão do lucro que a Sanepar teve nos últimos anos, no ganho real que teve de quase 40% acima da inflação desde a implantação do Plano Real até os dias de hoje. Então você vê que, como se trata de uma concessão de serviço público, nós deveríamos ter uma tarifa mais justa e não visar apenas o lucro. Nós deveríamos ter algo que visasse o bom atendimento ao cidadão. E eu não sei, em Maringá teve uma ação recente, muitas ações no juizado, mas também o PROCON intervindo, quando teve um problema em razão do problema com o abastecimento de água. Em Umuarama nós tivemos isso também em 2016, vários bairros aí quase uma semana sem água. Mas hoje ainda vemos, né?
um dia sem água num bairro, outro dia sem água no outro, um dia o morador de um bairro reclamando da qualidade da água, no dia outro morador reclamando, alguns bairros com problema na rede de esgoto, sem rede de coleta de esgoto, comprometendo também o orçamento das famílias porque tem que custear fossa séptica, e são bairros que não foram preparados para isso, logo gastam muito para fazer a fossa e tem que ficar fazendo constantemente. Então nós estamos atentos a isso. Então entendo que aqui em Umuarama o nosso prefeito deveria agir como esses. Eu lembro também de Bela Vista do Paraíso, onde o prefeito fez a mesma coisa, de conseguir barrar esse aumento, porque o cidadão não está sendo atendido com o que se entende por serviço adequado de acordo com a Lei 8.987 de 1995. Como vereador, mas como operador do direito que o senhor o seu entendimento com relação a essa possibilidade da intervenção, inclusive do Ministério Público, existe? Pode haver uma ação nesse aspecto? A decisão poderia ser favorável, por exemplo, às demandas apresentadas pelos municípios a partir destas ações? Eu entendo que sim. Eu não posso dar como certo, porque daí caberia a justiça, o direito não é a ciência exata. Mas eu entendo que sim, né? Bem como diz, nós temos que atender o princípio da modicidade tarifária, nós temos que atender o princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência. Tem nessa lei federal, como eu disse já, a definição do que é serviço adequado, e se nós observarmos, pelo menos em Umuarama, eu não posso falar dos outros municípios, vou falar de Umuarama. Em Umuarama nós não estamos tendo um serviço adequado, condizente com o valor da tarifa. O senhor concorda com a renovação do contrato com a Sanepar? Eu só conseguiria concordar se a Sanepar abrisse mão em muitos pontos da minuta do contrato que eles apresentaram em 2017 para o Executivo. É claro que eu preferiria que viesse outra empresa, agora nós sabemos que não é fácil. É um serviço complexo, é um serviço que não é qualquer empresa que executa. De fato, nós temos que reconhecer algumas qualidades da Sanepar também. Eu não posso só também ficar criticando a empresa, mas eu entendo que diante do histórico e diante do atual cenário, a Sanepar tem falhado com o município e consequentemente com os cidadãos. Então eu só aceitaria uma renovação da Sanepar com o município para esse serviço se houvessem algumas alterações no contrato. Por exemplo, fim da tarifa mínima, um repasse maior para o Fundo do Meio Ambiente, algum mecanismo que evitasse esse tipo de reajuste abusivo, né? Entre outras coisas, né? Nós até em 2017 estudamos a minuta do contrato, mas pelo que eu vi, nem Sanepar, nem o próprio Poder Executivo, que é quem deveria negociar, e digo negociar não, de negociação, não de negociata, negociação, para a gente conseguir ter um bom contrato com a empresa, a fim de que a empresa ficasse viável para a empresa, mas também interessante para o cidadão. O senhor falava nessa questão dos serviços que são oferecidos, e eu me lembrava aqui também, por exemplo, do esgotamento sanitário dos bairros, né? Porque eu imagino que deva ter tido nesses anos, nesta conversa para começar as obras lá, uma conversa no sentido de garantir, que o município então garantia que esse contrato pudesse valer, mas que em troca exigiria que o esgotamento sanitário dos bairros, essa questão da liminar, gostaria que o senhor me explicasse por que 14 anos o Umuarama a Sanepar vem oferecendo ao município, o serviço de água ao município, sob uma liminar. O que aconteceu que isso nunca teve um contrato que foi assinado? Entendo. Na verdade não seria uma liminar, mas as leis que tratam desse assunto, elas estabelecem, em razão da natureza do serviço, que diz da precariedade do serviço, né, que não está o contrato vencido, enfim, ele pode continuar sendo executado. Porque se for para esperar uma licitação, a empresa sai para outra entrar, e dentro desse ato, desse vácuo, vamos dizer assim, como nós vamos deixar uma cidade inteira sem abastecimento? Né? Então, na própria lei, ela prevê que a empresa concessionária ela pode continuar oferecendo serviço até que outra venha a substituí-la. Né? Mas é de se estranhar, de fato, nós termos aí 14 anos sem uma renovação. Então é muito estranho. O que fica em dúvida para a população é o que pode estar por trás. Por que esse contrato nunca foi assinado? É a questão dos recursos, que a Câmara quer que vá um volume maior? Por que é que no passado isso nunca foi normatizado? São 14 anos, passaram quantas administrações? 2, né? 8 anos do ex-prefeito Moacir Silva, mais de 2. Na verdade, né? 2005 foi o primeiro ano do prefeito Luiz Renato. Então foram os 4 anos do Luiz Renato, mais os 8 do Moacir Silva. E agora 2 do prefeito Celso. E agora 3. Entrando no terceiro aqui do prefeito Celso.
Das outras, eu não vou saber dizer. Até dentro desse período, eu fiquei um período fora da cidade. Mas do que eu percebo, né, desta gestão e dessa legislatura, falando enquanto Câmara, eu como vereador e os demais, como diz, nós apresentamos algumas sugestões. Dentre as que eu falei aqui, fim da tarifa mínima, aumento do repasse para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, algumas obras, garantir algumas obras e algumas metas, né, mais altas, e na questão principalmente do esgotamento sanitário. E eu não sei daí se o Poder Executivo fica receoso de colocar isso realmente no contrato, se a Sanepar não assinaria de forma alguma, porque eu tenho visto em alguns municípios onde o prefeito, onde o governo municipal tem sido mais incisivo com a Sanepar tem cedido alguns pontos e garantido maior repasse para fundo municipal, por exemplo, garantia de mais algumas obras para atender serviço de água e esgoto no município. Então é o que nós deveríamos fazer aqui, né? Se nós temos um contrato que está para ser assinado, ou uma possibilidade de licitação para abrir que outra empresa venha, ou municipalizar o serviço através de uma autarquia, eu acho que era a hora da gente poder enfrentar essa questão e levar o que a gente quer, o que a gente precisa para assinar o contrato. Mas ele tem que ser assinado, ou com a Sanepar ou com outra empresa. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, gostaria de saber, senhor, quais são os próximos passos agora. Com relação a esse documento que foi enviado ao Ministério Público e com relação a esse baixo assinado, está correndo a cidade? Como é que está isso? Até quando ele vai ser realizado? Certo. Quanto ao ofício ao Ministério Público, nós vamos aguardar uma resposta da 5ª Promotoria, né, e vamos ver se eles vão judicializar ou não. Nós também não sei o que nós poderíamos fazer se o promotor não o fizer, vai ter que ser mais uma questão política e de apoio popular. Quanto ao abaixo-assinado, eu até devo sentar com alguns vereadores hoje à tarde, né, com a Ana Novaes, com o Davidson Bittencourt e com o Jones Vivi, porque nós já estávamos trabalhando em cima disso na Frente Noroeste, que é uma frente ampla. Nós vamos ter uma reunião, inclusive, no dia 8 de maio, às 9 da manhã, na Câmara Municipal, é uma quarta-feira, até aberta a toda a sociedade. Nós vamos estar trabalhando nessa questão das tarifas e serviços públicos, principalmente envolvendo o Sanepar e também a Copel, mas vamos focar na Sanepar. Então nós vamos aí reunir esses vereadores agora, porque nós vamos estabelecer alguns pontos de coletas de assinaturas do abaixo-assinado. Provavelmente será móvel, né? Então, na segunda-feira, tais pontos, terça-feira, tais pontos. Nós colocaremos aí nossa equipe à disposição disso para conseguir coletar as assinaturas, porque é a hora da população mostrar força. Nós vemos que todos os cidadãos são prejudicados com esse aumento. Até o funcionário da Sanepar é prejudicado, porque ele também tem que pagar a conta, não vem de graça na casa dele. Então todos os cidadãos são prejudicados, desde os mais ricos até os mais pobres. Então nós devemos trabalhar em cima disso, vamos coletar aí a assinatura da população, pretendemos levar aos distritos também, não só a sede de Umuarama, mas também aos distritos, para que a gente possa aí ter um bom número de assinaturas, juntar com também outros municípios e levar junto à Sanepar, junto ao governo do estado, junto à AGEPAR, para conseguir que revejam esse aumento abusivo e incondizente com a realidade no serviço de água e esgoto. Conversei com o vereador Matheus Barreto, do Cidadania. Entrevista depois estará no biancafm.com.br, nosso site, também no Facebook, jornalista Rodrigo Melo e Bianca News.